noite a todos. Hoje o tema da nossa reflexão é vontade. A gente vai, vocês lembram desde as nossas primeiras conversas, né? As nossas escolhas, através do caminho do amor, do caminho da dor, as nossas reflexões sobre pensamento, as nossas reflexões sobre prece, as nossas reflexões sobre o trabalho na casa espírita, as nossas reflexões sobre terapêutica do passe, né? Então a gente vai acrescentando, né? E é isso que eu peço à espiritualidade amiga e protetora neste momento, que nos auxilie a todos nós, a mim, né, que vou procurar transmitir para vocês um pouquinho do meu aprendizado e que todos nós possamos compreender o que significa vontade, né? Segundo Leon Denis, é uma potência de nossa alma. Então a gente vai compreender que é algo a mais do que uma simples palavra, vontade. Bom? Então eu procurei através das obras trazer alguns textos, né? Para que a gente possa compreender o que vem a ser a vontade, o que a gente pode fazer para fortalecer essa vontade. Se é uma potência da alma, ela deve ter uma importância grande, né? Então, o que podemos fazer para fortalecer essa vontade? E quando ela não está fortalecida, quais os prejuízos que temos? Tá bom? Então, através dos trechos que eu consegui levantar, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Bom, a primeira literatura que eu peguei foi o nosso livro dos Espíritos. Está dando para vocês enxergar, está um pouquinho embaçado, né? Dá para ler um pouquinho? Então, essa terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 12, que vai falar sobre a perfeição moral, sobre as paixões. Aí da pergunta 907 a 912. Eu peguei essas duas principais, a 909, que vai falar mais especificamente sobre a vontade. Mas é bom a gente dar uma espiadinha no anterior, porque ela vem falar das nossas paixões. Como se poderá determinar, a Kardec pergunta, né, aos espíritos, aos benfeitores espirituais, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E os espíritos nos respondem: as paixões são como um corcel, um cavalo, né? Que só tem utilidade quando governado. Então, as nossas paixões, só quando são governadas, elas vão ter alguma utilidade. O que se torna perigoso quando passa a governar. Então, quando as nossas paixões passam a nos governar, quando perdemos o equilíbrio, aí se torna perigoso. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. E eles nos explicam: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. A questão 907 vai falar que o princípio, a origem dessas paixões, elas não são más, elas foram colocadas para realmente impulsionar o homem. Só que o que não pode acontecer é elas tomarem conta. Então, essas paixões, elas têm que ter alguém para direcionar, para coordenar. Então, as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos
e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Os princípios das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. Então elas são necessárias. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento, o excesso, né? Saiu do equilíbrio. Exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então nós temos ciência que nós somos espíritos que, conforme a nossa evolução, através das nossas encarnações, nós vamos nos aprimorando. Mas a gente ainda tem coisas latentes, né? Assim, dependendo do que nos acontece, é que nos aflora, né? São as nossas más inclinações, nossos sentimentos que são dos nossos primórdios, vamos dizer, de instintos de sobrevivência, né? Que todos nós possuímos, mas conforme a evolução, aquilo vai se amenizando, porque vamos tomando a consciência do que seja o melhor, do que seja o mais harmonioso. Então, nessa pergunta, na 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Será que nós podemos vencer as nossas más tendências? Olha o que os espíritos nos respondem, e isso daí é para dar uma sacudida na gente. Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Quer dizer que às vezes a gente se vê diante de tanta luta e isso aí não é esforço? Muitas vezes essa vontade é da boca para fora, né? Não traz aquela força necessária, porque a gente vai vendo, gente, que a gente tem que sair da estagnação, da comodidade, esperar as coisas cair do céu. Não! A cada aprendizado, a cada reflexão que nos é trazida, a gente vai tomando a consciência que nós temos que levantar, que fazer alguma coisa. Não é esperar cair do céu. Nós esperamos do céu, da espiritualidade amiga e protetora, de Jesus, de Deus, o nosso fortalecimento, o nosso equilíbrio, o nosso discernimento. Porque quem é que vai resolver o que tiver que resolver? Somos nós. A experiência é para nós, para o nosso espírito, para o nosso aprimoramento. Então não tem como a espiritualidade vir e resolver as nossas situações. São experiências nossas. Então nós temos que nos esforçar mais. E depende da nossa vontade. Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais para a gente poder tentar entender o que é essa vontade, como nós podemos trabalhar. Eu acho que desse não pulou uma, Gilmar. Não. Não? Não, tá. Tá certo. Então, o que é essa vontade? Emmanuel,
através do livro Pensamento e Vida. Não sei se vocês lembram que quando falamos sobre pensamento, eu conversei que é uma cartilha que já existia na espiritualidade, preparando os espíritos para reencarnar, né? Então a importância do conteúdo dessa cartilha. E Emmanuel, nesse livro, no primeiro capítulo ele vem falar da mente, e no segundo capítulo ele vem falar sobre a vontade. Então, é uma coisa de muita importância. Primeiro ele fala da mente, depois ele já vem trazendo a vontade. E o que seria essa vontade? Então, ele faz uma esqueci o termo. Ele faz uma comparação da vontade, né, da mente, que a mente é como um escritório. E esse escritório tem os seus departamentos, que todos são essenciais e importantes. Então, ele apenas fala em 4, mas tem mais, tá? Mas ele colocou esses 4 para nós. Então, ele primeiro vem falar para nós que na nossa mente nós temos o departamento do desejo. E o que esse departamento do desejo na nossa mente faz, né? Ali, nesse departamento do desejo na nossa mente, estão os propósitos e as aspirações da alma. Então, o desejo nos lança ao futuro, algo que queremos realizar, algo que nos impulsiona, tá? Até tem a passagem que Jesus fala: onde está o seu coração, está o seu tesouro. Aqui, o tesouro seria as importâncias da nossa alma, né? Os nossos tesouros. E o coração seria justamente nós irmos em busca. Então essa busca, esse desejo, tanto pode nos trazer coisas para o nosso bem, como para o nosso mal. Depende do que vamos desejar. Depois ele vem falar sobre o departamento da inteligência. O que tem esse departamento da inteligência? São os patrimônios da evolução e da cultura. Então, tudo que a inteligência, conforme as nossas encarnações, vai se aprimorando, nesse departamento da inteligência, vai se abastecendo. E até as nossas obras, né? O que hoje em dia fazemos também faz parte desse departamento. Ele fala também sobre o departamento da imaginação. E o que tem nesse departamento da imaginação? As riquezas do ideal e da sensibilidade. Nos conecta com os sonhos do futuro e a arte. A arte, gente, ela sendo bem utilizada, né? Sendo utilizada para o bem, para o crescimento, a arte através da literatura, da música, cinema, teatro. Então, ela sendo bem utilizada, ela vai o quê? Auxiliar-nos, né? No crescimento. Estamos procurando, através da literatura que os espíritos nos trouxeram, o nosso aprendizado, né? Então, a boa arte nos proporciona isso. E mais um departamento que ele menciona, o departamento da memória. E o que consta nesse departamento da memória? Tudo isso na nossa mente. Arquivando as experiências, os investimentos da alma. Então, tudo que o espírito vivencia está na memória. Todos esses itens que eu falei, então esse está tudo equilibrado, tudo direitinho, né? Mas onde entra a vontade nisso aí? Mais um. A vontade, ela é que vai coordenar, ela vai gerenciar, ela é que controla essas faculdades.
em prol da nossa evolução, tá? É como se a vontade fosse o nosso juízo, desse juízo a todos esses departamentos, tá? Ele menciona, é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Decide o movimento ou a inércia da máquina. É suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Isso se a vontade está fortalecida. E se nós estamos com a nossa vontade debilitada, nossa vontade está desequilibrada, o que pode acontecer? No departamento do desejo, ele menciona que segundos que a nossa vontade possa estar em desequilíbrio, desanimada, vamos dizer, o departamento do desejo pode tomar conta, ele assume. E o que ele pode ocasionar para nós? Comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Por quê? O desejo de algo que não cabe a nós. O desejo de um lugar, um departamento, um cargo de poder passando em cima de pessoas. Um desejo num relacionamento afetivo. Se a nossa vontade não está equilibrada e esse desejo tomar conta, ele tira completamente do prumo. E é isso que ele fala. Podemos, através do desejo assumindo, comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. O outro departamento, o departamento da inteligência, se a nossa vontade está desequilibrada, aprisionar-se à enxovia da criminalidade. Nós sabemos que a inteligência pode promover a evolução, o crescimento, graças a mentes inteligentes. No problema da pandemia, quantas mentes inteligentes nos auxiliaram em busca da vacina? Mas e se essas mentes estão com a vontade desequilibrada? Quando essa inteligência vai tomar conta, acabam tomando atitudes em benefício próprio, não pensando na maioria das pessoas, Então, usando a inteligência de forma criminosa. A gente às vezes vê tantos golpes aí, principalmente de informática, fala, caramba, que inteligência, se fosse usada para o bem, O departamento da imaginação, que fala da arte, Ele diz, Emmanuel nos fala que se a vontade está debilitada, o que pode acontecer se o departamento da imaginação toma conta? Gerar perigosos monstros na sombra. Como eu falei, a arte, ela pode sublimar, pode nos elevar, como também ela influencia. Ela pode influenciar de uma forma negativa, trazer influências mais materiais, deixando que as paixões dominem. Então a arte pode ser completamente aprisionando, pode nos aprisionar aos sentimentos mais, às nossas paixões. Conseguem entender? E o departamento da memória? O que pode acontecer também se a nossa vontade está debilitada? Ele pode criar um deplorável relaxamento. E nós estamos correndo esse risco. Por quê? Tudo muito fácil. Hoje em dia a gente não tem nem que decorar o número de telefone. O copia e cola não precisa nem estar com muito trabalho.
tudo isso vai acabando o quê? Nós deixando de exercitar a nossa memória, deixando ela, pianinho. Tudo vai se relaxando. Então a importância da vontade estar fortalecida, equilibrada no comando dessas nossas faculdades, tá? Então vocês estão conseguindo enxergar a importância da vontade, de termos vontade. Quando a gente fala assim, hoje eu estou sem vontade, a gente vai lembrar disso daí, ó. Não é verdade? Isso daí acaba sendo uma rotina para a gente. Hoje eu estou sem vontade, e a gente vai lembrar disso. A gente tem que parar com isso, gente. A gente realmente precisa ser muito ativo em todos os sentidos. Não deixar realmente se deixar levar. Vamos mais um pouquinho. Eu peguei esse trecho do livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Na terceira parte, que ele fala sobre as potências da alma, ele veio falar sobre a vontade. E eu achei interessante esse texto, para vocês entenderem mais ainda da importância, né? Então não é só eu falando, para vocês verem o que nos é trazido através da doutrina espírita de esclarecimento, para que a gente acorde. Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos seus esforços. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade ou na série das suas existências. Quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina, e é nisso que se verifica a palavra celeste, a fé transporta montanhas. Depois nós vamos comentar mais um pouquinho sobre isso. Não é consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livres. Isso é para cada um de nós, tá? Que nós possamos falar isso. Sou uma inteligência e uma vontade livres. A mim mesmo me fiz, conforme as minhas conquistas, a cada encarnação. Inconscientemente, através das idades, que foi as encarnações que eu falei, identifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim, que há em todos nós. Amparar-me-ei nelas, não deixarei que uma simples dúvida a empane, ali eu escrevi errado, a empane por um instante, sequer, e fazendo uso delas com o auxílio de Deus e de meus irmãos do espaço, elevar-me-ei acima de todas as dificuldades, vencerei o mal em mim, desapegar-me-ei de tudo o que me acorrenta as coisas grosseiras para levantar o voo para os mundos felizes. Então a busca do nosso contato com a espiritualidade é que eles nos fortaleçam, porque cabe a cada um de nós ir buscar o seu aprimoramento, a sua evolução. Vejo claramente o caminho que se desenrola e que tenho de percorrer. Esse caminho atravessa a extensão ilimitada e não tem fim. Mas para guiar-me na estrada infinita, tenho um guia seguro, a compreensão da lei de vida, progresso e amor, que rege todas as coisas. Aprendi a conhecer-me, a crer em mim e em Deus. Possuo, pois, a chave de toda elevação e a vida imensa que tenho diante de mim.
Conservar-me-ei firme, inabalável na vontade de enobrecer-me e elevar-me cada vez mais. Atrairei com o auxílio de minha inteligência, que é filha de Deus, todas as riquezas morais e participarei de todas as maravilhas do cosmos. Eu achei importante porque às vezes nem tem muito o que falar. Esse pequeno trecho aqui nos dá um levanta da cadeira e vai em busca. Somos todos capazes, temos essa força dentro de nós. Vamos mais um? Voltou. Não, para frente. Voltou. Olha, está repetindo, viu? Está voltando. Eu estou voltando. Aí. Agora foi. Então, já que nós temos um pouquinho já de consciência do que é vontade, não é verdade? A gente precisa saber como a gente vai fortalecer, como a gente vai exercitar essa vontade, né, para fortalecê-la. Então, mais alguns trechinhos que eu consegui encontrar. Aqui fala da fé, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, tem 12, a fé divina e a fé humana. Então, eu peguei um trechinho. A fé é humana e divina. Olha só, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Esses prodígios seriam os milagres, né? Então, a fé e a vontade, a gente já começa a ver uma ligação aí. No livro Pensamento e Vida, fé é a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida, palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Duas forças aí que precisam estar sempre ligadas. E nisso a gente começa a ver, não a fé como apenas contemplação, né? Que a gente vê a fé como algo que vai nos salvar. Não, a gente vê agora a fé como algo também que nos faz movimentar, né? Então a vontade, essa força que nos direciona, alinhada com a fé, né? A fé é o alinhamento da nossa vontade com a vontade divina. Eu gostei dessa frase que eu escutei numa das palestras enquanto eu estudava. Contamos com Deus e Deus conta conosco. Que a partir do momento que nós tomamos conhecimento das coisas, nós começamos a realizar o que precisamos. Nós vamos contar com Deus? Vamos. Mas Ele vai contar conosco, Ele vai saber que nós vamos fazer a nossa parte. Ele sabe que nós vamos fazer o que nos cabe. E Ele estará ali para nos auxiliar no que precisar, como a espiritualidade também. Então a fé, aquela passagem que a gente viu, que a fé move montanhas, que a gente possa imaginar essas montanhas, não como montanhas físicas, mas como montanhas, como dificuldades, empecilhos dentro de nós. Então essa fé faz com que a gente possa nos modificar, a nossa reforma íntima, a nossa melhora, né? Deixando aos pouquinhos de ser egoísta. Lembra que a gente sempre fala? Deixando um pouquinho, porque para nós, de uma hora para outra, não é possível. Então essas montanhas que existem entre nós, que nos impedem de crescer, que nos estagnam, medos,
Nós vivemos conectados com tudo. Sabemos que o pensamento o tempo todo nos expõe, nos permite estar em contato com outras mentes, com outros pensamentos que vão nos influenciar. Mas se a gente já tiver alguma consciência, nós vamos começando, nós não temos como evitar essa conexão, né? Mas temos como selecionar essa conexão. Saber o que vamos nutrir os nossos pensamentos, né? Isso é como remover as montanhas, né? Os empecilhos que podem surgir. Então a fé e a vontade ligadas são forças muito importantes para nós e precisamos mantê-las fortalecidas. Mais um pouco. Fora da caridade não há salvação. Então é falado que a caridade é um desses exercícios. Porque a partir do momento que você se torna caridoso, que você vai trabalhar no bem, vai trabalhar em auxílio a alguém, você já está deixando algumas coisinhas de lado. Egoísmo, pensar só na sua vida, nos seus problemas. Concordam? Então vamos ler. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, esse pequeno trecho no item 10. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Ou seja, dificilmente, se ele tiver esses propósitos da caridade, do bem, ele vai sair do seu caminho de aprimoramento e de evolução. Dedicai-vos assim, meus amigos, a compreender o sentido profundo e as consequências, a descobrir por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Olha a vontade aí de novo. Então temos que ter a vontade, exercitar, né, através da caridade. Para fazer-se o bem, mister sempre se toma a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a desocupação. Basta não fazer nada. Já estamos praticando o mal. Estamos deixando de fazer. Então, mais uma vez, temos que ser ativos a todo momento, né? Tá sempre com a mente ocupada, com coisas boas, né? Nos fortalecendo. Nós temos também, o que a gente já conversou, um instrumento que está ao nosso alcance, que é a prece. No momento em que a gente não estiver se sentindo bem, estiver desanimado, a prece também é um instrumento que está ao nosso alcance. Diante de alguma situação difícil, parar, respirar, elevar o pensamento, fazer sua prece para poder tomar a sua melhor decisão. Tudo está conforme a nossa vontade. Nós temos que ter a vontade de fazer. E aqui, olha, eu acho que estou até terminando cedo. E aqui a gente vai para as últimas reflexões e mais um trechinho do livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis nos fala:
olha só, despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam. Levantai-vos e marchai. Apressai-vos para a conquista dos vossos destinos. A todos vós que vergais ao peso da vida, que julgando-vos sós e fracos, vos entregais à tristeza, ao desespero, ou que aspirais ao nada, venho dizer: o nada não existe. A morte é um novo nascimento, um encaminhar para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna que liga Deus a todos os seus filhos. Então, o que precisamos para fortalecer essa vontade, para deixar a vontade equilibrada e dirigindo a nossa vida, dirigindo nossa mente? Desenvolver, o que a gente precisa desenvolver? Essa força, né? Através da prática do bem, através do exercício do amor, conhecimentos de nós mesmos, aqueles momentos que a gente para refletir, né? Como estamos? O que estamos fazendo? O que estamos pensando? Instrução e esclarecimento, gente. Tá? Quando a gente fala do estudo, a doutrina espírita, instruí-vos, porque a partir do momento que a gente nos permite um esclarecimento, abrir os nossos olhos, a gente começa a enxergar as coisas diferente. Nunca mais a gente vai ter a mesma visão. Então, por isso, né, da importância do estudo, não é estudo no sentido intelectual, é no estudo no sentido de nos fortalecer, nos esclarecer, dar-nos uma compreensão diferente. O estudo intelectual é necessário, mas o estudo que a doutrina espírita também nos traz é o alimento para o nosso espírito. Isso é eterno. Aqui estamos de passagem. Todas as experiências já sabemos, vai ficar guardado em nossa memória. Tudo que pudermos aprender, crescer, melhorar, né, vai constar também na nossa inteligência para a próxima, né? Vai fazer parte ali do nosso conteúdo. Isso ninguém nos tira. O corpo é uma veste, é para esse momento. Para um próximo será um novo. E conectar-se com a espiritualidade superior através da prece, né? Através de elevarmos os nossos pensamentos. Então, gente, espero que, até que foi breve hoje, né? Mas espero que esse pouquinho que eu possa ter comentado com vocês, faça vocês entender aquele, hoje eu não estou com vontade de fazer isso, né? Já pesa de uma forma diferente. E é o que eu falo, até a gente que vai preparar, também é uma surpresa para a gente. Tudo a gente vai acrescentando. Vai fazendo a gente não consegue mais ser o mesmo de antes. Por isso que os Espíritos falam, os poucos esforços que fazemos. Nós precisamos nos esforçar para sermos melhores. E tudo que plantarmos, vamos colher. O plantio é de cada um. Muitas vezes convivemos com os nossos familiares, sofremos por eles, é lógico, somos de carne e osso, né, que a gente fala.
mas cada um tem o seu aprendizado. Qual o nosso papel diante das dificuldades de um parente nosso? Prece, apoio. O que a gente puder fazer, o que estiver ao nosso alcance para fortalecer. Mas quem vai resolver é quem está passando. Pelo que a gente fala, trocar a palavra problema por aprendizado. Porque acaba sendo isso, o aprendizado de cada um. E qual é o intuito do aprendizado? A nossa evolução, o nosso crescimento. Então que a nossa vontade, a nossa fé ativa, uma fé ativa, tá? Esteja ligada, fortalecida, que esse contato com Deus cada vez vai ser maior, porque vamos deixando toda a nossa materialidade, vamos deixando de lado as nossas más inclinações, já não vão mais fazendo parte do nosso dia a dia. Nós vamos começar a selecionar as coisas, selecionar ao que estamos sujeitos a ser influenciados. Não podemos evitar, que foi o que eu falei, mas podemos selecionar o que for de melhor para nós, sempre nos acrescentando. Tá bom? Que Jesus abençoe a todos. Agradecendo a espiritualidade mais uma vez. E se alguém tiver alguma pergunta que tiver ao meu alcance, se eu não souber, prometo que eu vou procurar depois trazer a resposta. Alguém tem alguma dúvida? Teve alguma coisa que eu não soube explicar? Alguma coisa, Roberto, alguma coisa para acrescentar? É que também senão a gente estende muito. Então eu procurei na medida do possível, tá? Então é o seguinte, gente. Estudar, né? Acharam interessante essa nossa potência da alma? Vamos estudar mais a respeito, vamos ler mais. Tem as outras perguntas do Livro dos Espíritos, da 907 a 912, que fala a respeito das paixões, essas cutucadas que a espiritualidade nos dá, tá? Então isso daqui é apenas uma pincelada para que realmente estimule a todos, né, a poder se aprofundar um pouco mais. Palestras muito boas no YouTube, aumentando ainda mais um pouquinho. A Tânia falou um pouquinho, mas eu queria saber mais. Vou procurar mais a respeito. Tá bom, gente? Então, que Deus abençoe a todos. Que possamos neste momento nos transportar mentalmente a um lugar onde possamos nos sentir bem, acolhidos, num recanto da natureza, ou mesmo no lugar de atendimento fraterno da casa espírita. Que possamos respirar profundamente, nos tranquilizando, nos harmonizando, elevando os nossos pensamentos e procurando relembrar a condução harmoniosa do nosso irmãozinho da paz no passe, trazendo à nossa mente a presença de Jesus, mentalizando suas mãos abençoadas sobre a nossa cabeça e nos permitindo sentir estes fluidos medicamentosos, gotas de energias renovadoras que Jesus nos traz. Que possamos conduzir mentalmente estas bênçãos destes fluidos através da nossa corrente sanguínea, limpando, fortalecendo o nosso sangue, as nossas células, os nossos órgãos, trazendo a harmonia necessária à nossa saúde. Que estas gotas de luz iluminem os nossos pensamentos, conduzindo-os harmoniosamente. Que estes fluidos abençoados venham trazer
harmonização dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Que a cada inspiração e expiração possamos sentir estas energias amorosas e renovadoras que Jesus nos traz. E que a cada expiração possamos sentir como uma grande limpeza no nosso corpo físico, mental e espiritual, nos trazendo leveza, equilíbrio, para que dentro de nós permaneça somente o que o Cristo neste momento nos traz. Toda a sua paz, nos trazendo equilíbrio e fortalecendo nossa fé. Toda a luz de Jesus iluminando o nosso caminhar neste grande aprendizado terreno, e que permaneça em nós todo o amor do Cristo, nos conduzindo, nos trazendo equilíbrio, força, discernimento. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Que possamos agora preparar a nossa água, mentalizando a mão de Jesus sobre ela. E Jesus preparando amorosamente, levando esta água fluidos medicamentosos, gotas de energias renovadoras. Que esta água, amorosamente preparada pelo Cristo, nos traga o equilíbrio necessário, físico, mental e espiritual. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus.